Fala pessoal, nós estamos aqui hoje fazendo um pão de creme de leite. É uma receita bem fácil. Nós vamos utilizar farinha de trigo, creme de leite. O creme de leite pode ser da sua escolha. A quantidade de gordura do creme de leite que vem indicada aqui na caixa também vai determinar a qualidade do seu pão. Então, um pão feito com creme de leite de 15% de gordura, ele logicamente é inferior a um creme de leite feito com 30, 35% de gordura. Mas um pão feito com 17% também vai ficar um pão muito gostoso. Tomar cuidado também com a farinha de trigo sem fermento, tá? É comum as empresas colocarem embalagens muito parecidas, então usem farinha de trigo sem fermento. Não precisa peneirar, não precisa nenhum processo especial para utilizar ela. Eu vou utilizar uma colherinha de chá de sal, né, sal refinado, e uma xícara de açúcar. Açúcar pode ser o refinado ou cristal. Eu utilizei essa xícara padrão como unidade de medida, ok? Uma xícara de açúcar refinado. O tipo de açúcar também vai determinar a granulometria da massa. Então, o pão fica com a textura mais macia se você utiliza um açúcar refinado do que um pão feito com açúcar cristal. Eu vou utilizar também fermento biológico instantâneo em pó, que é aquele que vende no sachêzinho. Um sachêzinho vai ser o suficiente para essa receita. Aqui eu coloquei 5 xícaras de farinha de trigo, ok? Então, 5 xícaras de farinha de trigo, uma xícara de creme de leite, uma xícara de açúcar, uma colher de sopa ou um pacotinho de fermento biológico instantâneo e uma colherinha bem cheia de sal, ok? A massa vai ser feita na nossa maceirinha, tá? Mas você pode sovar ela na mão ou você pode utilizar uma batedeira planetária para bater sua massa. Essa é minha maceira, como eu uso ela constantemente, eu tenho ela como um xodó. Vocês podem ver que eu plotei ela, né? Coloquei plástico ao redor dela azul e de fibra de carbono no painel e na tampa. Isso eu fiz aqui em casa mesmo, gastei R$20 para fazer essa plotagem. Eu mesmo que fiz, não ficou com acabamento 100%, mas ficou muito bom. Bom, aqui dentro a maceirinha já está pronta, já está com o tacho no lugar. Então, o que é que nós vamos fazer? A primeira coisa que eu sempre recomendo a quem está fazendo pão em casa é ativar o seu fermento. Então, o que é que você faz? Você pega da farinha que você vai utilizar no pão, você coloca uma colher de sopa de farinha de trigo junto com o fermento que você vai utilizar. Mexe ele, né, para que ele se reidrate junto com a farinha. É necessário fazer isso para que o fermento haja em toda a sua potencialidade. E você pode misturar com um pouco de água, que pode ser água que você vai utilizar na receita, se for necessário, porque depende muito da farinha de trigo. Tem farinha de trigo que pega um pouco mais de água, tem farinha de trigo que não pega água mais nenhuma, além dessa quantidade de creme de leite que eu coloquei aqui. Então eu misturei o fermento com uma colher de sopa da farinha de trigo que estava já medida para a própria receita. Isso é importante para que você ative o fermento e ele venha com toda a sua potencialidade, né? Consiga consumir todo o açúcar que vai ser produzido. E vamos deixar ele aqui em repouso, ok? Ele vai ser o último ingrediente que vai entrar na maceira. O creme de leite vai agir aqui nessa receita como fonte de gordura também. Por isso que nós vamos ter um pão macio. Uma receita como essa, em que eu utilizei uma xícara de creme de leite, eu vou potencializar também as qualidades da farinha de trigo com o próprio soro que existe nele. O soro do leite contém também alguns micronutrientes que são muito importantes para a fabricação de um pão.
proteínas, sais minerais, tudo isso potencializa a qualidade do nosso pão. Então vamos lá, eu vou colocar aqui na masseira a farinha de trigo. Observem que o último ingrediente que eu coloquei e que vou colocar na receita é o fermento, mas ele só vai entrar quando a nossa massa estiver quase no ponto de véu, que é um ponto de massa super importante para que você consiga um pão macio, um pão com volume também muito bom de crescimento. Não vou utilizar nenhuma programação específica, porque eu não gosto de assar meu pão aqui na masseirinha. Eu acho que não fica tão legal quanto um pão assado no forno, apesar de que eu sei que ele assa muito bem o pão, se você quiser dar continuidade a todo o processo. Então eu vou deixar aqui na opção número 1, vou fechar a tampa e vamos ligar a masseira. Observem, pessoal, que o creme de leite ele já começa por si só a dar uma consistência legal à massa. Apesar de que está parecendo uma farofa, eu só vou colocar água se for necessário. E lembrando, utilizando água sempre gelada. Nunca utilizar água morna para esses tipos de fermentos biológicos, ok? Utilize sempre água gelada ou água a temperatura ambiente. Como a minha massa já está começando a aglutinar, eu coloco o fermento agora. Muito cuidado na hora de colocar água na massa, tá, pessoal? Essa receita, ela foi medida já para entrar no máximo aí mais meia xícara de água, se necessário. Então tá aqui meia xícara de água, eu vou colocar aos poucos, ok? Não vamos colocar toda a água, porque senão a massa fica muito mole. E aí o pão perde o formato que você fizer nele antes de colocar na assadeira. Massas muito moles, elas esparramam. Então eu não posso deixar com que ela fique muito mole, ok? Bom, pessoal, nós vamos bater a massa até que ela forme o que nós chamamos de ponto de véu. Como é que você vai medir o ponto de véu? Você pega um pedaço da massa e tenta abrir ele girando, ok? Girando como se você estivesse girando um disco. Se a massa abrir sem rasgar, é que ela já está no ponto. Nesse caso, a massa ainda está rasgando com facilidade. Então ela ainda não está no ponto e precisa de mais batimento, ok? Então vamos deixar ela bater mais aqui. Vai levar algo em torno de 5 a 8 minutos para essa massa ficar pronta.
Peguei o ponto de véu, vamos tirar ela daqui da nossa maceira, né? A maceirinha já está toda limpa. Removemos a massa, né? Tiramos toda a massa da maceira e vamos dividir ela em duas partes. Aqui no olho mesmo, vamos dividir ela em dois pães, tá? De pesos iguais ou o mais próximo que você conseguir. Vamos bolear a massa. Vamos bolear as duas massas. E vamos dar um descanso na massa, coberto com plástico, por aproximadamente 15 minutos, ok? Esse descanso é super importante para que o fermento ele volte à vida depois de tanta agitação que ele recebeu aí na maceira. Bom, pessoal, a massa já está descansada, ela descansou 15 minutos. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos agora modelar o pão utilizando uma superfície lisa que vocês tenham em casa. Eu vou utilizar essa prancha que eu já tenho aqui para utilizar na minha cozinha. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a massa. Aqui na superfície, se você quiser, pode passar um pouquinho de óleo, tá? Vou colocar a massa aqui na nossa superfície, né? Vou utilizar um rolo de massa que eu tenho aqui, um pouco de água e um pincel, uma faca e uma espátula. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou espalhar a massa no comprimento inalável, ok? Então, vamos deixar essa massa aqui, ó, o mais retangular possível, tá? E aí, o que é que vamos fazer? Vamos pegar aqui uma faca, né? Vou cortar ela. E vou cortar tiras de massa. Pronto, feito isso, eu vou enrolar daqui para baixo. Então vamos utilizar a ponta dos dedos e vamos enrolar e apertar, tá, pessoal? Enrolar e apertar. Fazer uma ponta e esmagar do outro. Feito isso, eu vou fechar essa massa. Bom, pessoal, nosso pão já está bem fermentado, né? Ele dobrou de volume e agora eu vou levar ele para o forno.
Não vou pincelar, não vou colocar nenhum tipo de produto para mudar a cor dele, tá? Então, deixar ele o mais natural possível, ok? Vou colocar no forno, forno médio, a aproximadamente 180. Isso. Bom, pessoal, o pão já saiu do forno, saiu do jeito que a gente queria. Então agora eu vou passar um pouco de manteiga derretida para ele ficar mais apetitoso e dar um brilho todo especial ao nosso lindo pãozinho de creme de leite.